Já vamos abrir essa edição falando sobre seca. Com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, uma comitiva de ministros do governo federal sobrevoou as áreas afetadas pela seca no entorno aqui de Manaus. O objetivo foi ver de perto a vazante extrema que atinge o Amazonas e avaliar possíveis soluções para ajudar a população do estado. A Roberta Bindá acompanhou a missão da comitiva e a coletiva de imprensa, onde foram anunciadas as primeiras medidas para conter os impactos da estiagem. A comitiva do vice-presidente da República pousou nesta quarta-feira na base aérea de Manaus às 8h25 da manhã no horário local. Acompanhado de ministros e parlamentares da bancada federal do Amazonas, Geraldo Alckmin foi recebido pelo governador Wilson Lima e pelo prefeito Davi Almeida. O primeiro compromisso na agenda foi a visita à régua de medição do Rio Negro, que fica no porto privatizado de Manaus. Depois, a comitiva retornou à base aérea. Em 2 helicópteros, o vice-presidente e os ministros sobrevoaram algumas áreas afetadas pela seca no entorno da capital e visitaram a comunidade do Catalão, em Iranduba. A comitiva do governo federal esteve na cidade em meio ao agravamento dos impactos gerados pela seca dos rios. Pelo menos 200 mil pessoas já estão sendo afetadas em todo o Amazonas, segundo a Defesa Civil, e esse número pode subir. Geraldo Alckmin anunciou o início da dragagem de 8 quilômetros do Rio Solimões, entre as cidades de Tabatinga e Benjamin Constant. As obras devem durar de 30 a 45 dias. Em 15 dias, o governo federal vai contratar a empresa para fazer a dragagem de outro ponto. Vão ser 12 quilômetros na região do Tabocal. Outra medida anunciada é a antecipação do pagamento do Bolsa Família e do pagamento integral do seguro aos produtores atendidos pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Queria também destacar que os municípios em emergência vai ser antecipado o pagamento do Bolsa Família e do BPC agora para o dia 19 de outubro. Também aqueles agricultores do Pronaf que tiverem perda de sua produção, será feito o pagamento de seguro integral para esses do Pronaf. A antecipação do seguro defeso e a contratação de médicos pelo Mais Médicos foram outras medidas anunciadas como parte do pacote de ações. Uma boa parte da população vive da pesca, então o ministro André e a ministra Marina vão trabalhar para antecipar o seguro defeso. Ele começaria em 15 de novembro. Nós vamos trabalhar para antecipar 2 meses. A questão da ajuda humanitária, alimento, água, combustível, as prefeituras, nós orientamos que elas encaminhem os planos de trabalho para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Ele possa liberar o recurso o mais rápido possível. O vice-presidente da República também anunciou o pagamento de um auxílio abrigamento para as famílias de Beruri, no interior do Amazonas, que foram prejudicadas com um deslizamento de terras que terminou com mortos e pelo menos 200 pessoas desabrigadas. O valor do benefício vai ser de R$ 800 por pessoa e o dinheiro deve ser depositado diretamente na conta da prefeitura do município. O governador Wilson Lima destacou o trabalho que o estado já vem executando, incluindo o auxílio estadual permanente que vai ser pago antecipadamente aos beneficiários de cidades em situação de emergência. A gente já vem fazendo um trabalho inicial juntamente com as prefeituras, no sentido de fazer um trabalho de combate às queimadas, com o apoio de agentes da Defesa Civil, inclusive treinados pelos nossos homens do Corpo de Bombeiros. Hoje nós temos 500 homens que estão em campo fazendo esse trabalho. A gente já começou a mobilização de entrega de cestas básicas no interior e da montagem de microsistemas de abastecimento de água. Estamos conversando com as prefeituras, dando todo o suporte através da nossa Defesa Civil. Anunciei ontem a antecipação do auxílio estadual permanente,
que atende 300 mil famílias do estado do Amazonas em condição de vulnerabilidade social. Ainda durante a coletiva, a ministra do Meio Ambiente foi questionada sobre a BR-319, se a rodovia poderia diminuir as dificuldades de acesso aos municípios que ficam ao longo dela. Marina Silva respondeu que o IBAMA não facilita nem dificulta a liberação de licenciamentos, e sim encaminha informações técnicas sobre viabilidade. O processo de licenciamento ambiental, ele precisa responder a 3 questões: viabilidade econômica, viabilidade social, viabilidade ambiental. Essa estrada, de fato, já tem um trecho que foi aberto, uma parte tem trafegabilidade, a outra não tem, sobretudo na área que é florestada. No governo anterior, já praticamente no final do governo anterior, foi dada a licença prévia. O presidente Lula encaminhou no PAC para estudos e o vice-presidente disse que já tem um grupo para fazer esses estudos. Como eu costumo dizer, o IBAMA não facilita e nem dificulta. Ele responde a aspectos técnicos. Ou seja, a gente continua sem um posicionamento a respeito da BR-319, né? Mas voltando à questão da seca, a situação só piora, viu? Subiu para 40 o número de municípios amazonenses em situação de emergência por causa da seca extrema. A gente mostra agora para você de casa a atualização feita agora, no finzinho da tarde, pela Defesa Civil do Estado. Olha só a situação. 40 municípios em situação de emergência, entre eles Atalé do Norte, Benjamin Constant, Maturá, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tonantins, Tabatinga, municípios muito afastados aqui de Manaus, que sofrem com essa vazante extrema. Entre eles, São Gabriel da Cachoeira, o qual a gente nem esperava que chegasse a esse estágio tão depressa. Apenas um município está em atenção, que é o município de Canutama. Segundo o Porto de Manaus, a cota de hoje do Rio Negro já é a 10ª menor da história. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês, ainda tem outros municípios aqui para a gente mostrar para vocês. Volta o outro telão, por favor. Os outros municípios que estão em atenção. Alerta, aliás. Estado de alerta aqui, a gente está falando de 19 municípios: Codajás, Manacapuru, Parintins, Itacoatiara, Novo Airão, Itapiranga, Barcelos e também Beruri. São alguns desses 19 municípios que estão em situação de alerta nesse momento, né? Os outros 40 que a gente mostrou em emergência e apenas 2 em situação de normalidade, como a gente já tem mostrado aqui, Presidente Figueiredo e Apuí. Agora sim, coloca a régua aqui no nosso telão para a nossa audiência acompanhar. Esse é o estágio de 2010, 13,63 centímetros, e o estágio atual da nossa régua em 2023, 15 metros e 2 centímetros. Está baixando demais e muito depressa, não é, Dante? Até reduziu a velocidade, a velocidade da redução do nível das águas, caiu 12 centímetros hoje, mas se a gente for olhar para a atual configuração de cidade de Manaus, por assim dizer, nos últimos 25 anos, é a 3ª maior seca que a gente está vendo aqui, porque a gente está vendo coisas de 1906, 63, 58, 26, que Manaus era completamente diferente. Então, para olhar para a configuração atual da cidade, é a 3ª nos últimos 25 anos e a gente pode escalar isso aí cada vez mais. E aí, gostou desse vídeo? Então, para ter mais acesso a esse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações e, claro, curtir essa publicação. A gente se vê no próximo vídeo.